Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio Tomás, sou aluno de medicina da Universidade Federal de Alfenas e hoje eu vim apresentar para vocês um pouquinho sobre a tuberculose. O que é a tuberculose? Tuberculose é definida como uma doença bacteriana causada por uma bactéria, a Microbacterium tuberculosis, também chamada de bacilo de Koch. Ela geralmente afeta os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo humano, outros órgãos, podendo atingir até os ossos, a depender da gravidade. Muitas pessoas podem servir como incubadoras do bacilo de Koch, ainda que nunca apresentem sintomas, são assintomáticas, elas ficam inativas, mas a qualquer momento pode se tornar ativa, tá? E causar tuberculose. Então, agente geológico. Tuberculose pode ser causada por qualquer uma das 7 espécies que integram o complexo Microbacterium tuberculosis. Então, aí tem Microbacterium tuberculosis, Microbacterium bovis, Microbacterium africano e assim segue. A tuberculose, o Microbacterium tuberculosis, o agente hospedeiro dele é o homem. Então, o único onde ele fica é que ele se hospeda é no homem, tá? Corpo humano. Por isso ela é a espécie mais importante para a gente na área da saúde. Então, quanto à classificação, a tuberculose ela tem classificação primária, quando a doença é a primeira vez que a pessoa tem um contato com a bactéria e desenvolve a doença. Secundária, quando ela já ela está inativa ou já teve outra vez a doença, e ela ressurge devido a N fatores, por exemplo, como queda de imunidade, ou então uma segunda exposição mais forte, e ela vem a desenvolver a doença. E a miliar, que é a forma mais grave da doença, uma das formas mais graves. Ela ocorre em 1% dos casos em pacientes com HIV, que tem soronegativos, e em 10% dos casos em pacientes com HIV soros positivos, em fase avançada de imunossupressão. Então, a apresentação clínica da miliar, ela é aguda, mais comum em crianças e adultos jovens. Os sintomas são febre, astenia e emagrecimento, que em associação com a tosse ocorre em 80% dos casos. O exame físico vai apresentar hepatomegalia, quer dizer, aumento do fígado, 35% dos casos. Alteração do sistema nervoso central, em 30% dos casos, e alteração cutânea do tipo eritema maculopapulovesiculosos. Então, como eu falei no início aí, a tuberculose ela não vai ocorrer só nos pulmões, pode ocorrer de forma extrapulmonar. Então, aqui eu trouxe alguns. Então, a gente tem tuberculose pleural, que é a mais comum em indivíduos de HIV soro negativo, que geralmente ocorre, podendo agravar, ocorrendo uma ferida e um rompimento da extravasamento nos pulmões, para a pleura. Então, ocorre mais em jovens, cursa condotorácica do tipo pleurítica. A tríade, astenia, emagrecimento e anorexia ocorre em 70% dos pacientes. Febre com tosse seca em 60%. Ela apresenta simulando uma pneumonia, basicamente aguda, dispneia, pode aparecer apenas em casos como esse, tempo de evolução dos sintomas. A cultura associada a exame histopatológico do fragmento pleural permite diagnóstico de até 90% dos casos. Então, tem que fazer uma coleta de material, né? E o rendimento do baciloscopia e da cultura do líquido pleural são, respectivamente, menores em 5 a 40%. Então, a gente também tem a tuberculose ganglionar periférica, associada aos gânglios, né? É a forma mais frequente em pacientes com HIV, soros positivos, crianças, sendo mais comum abaixo dos 40 anos. Curso com aumento subagudo
indolor e assimétrica das cadeias ganglionares cervical, anterior e posterior, além da supraclavicular. Os pacientes com HIV positivo, soro positivos, o acometimento ganglionar tende a ser bilateral, associado com maior acometimento do estado geral. A exame físico, os gânglios podem apresentar-se endurecidos ou amolecidos, aderentes entre si e aos planos profundos, podendo evoluir para flutuação e ou fistulação espontânea, com a inflamação da pele adjacente. Então, vai aparecer na pele o sinal lá. O diagnóstico é obtido por meio de aspirado por agulha e ou biópsia ganglionar, para realização de exames bacteriológicos e histopatológicos. A tuberculose meningoencefálica, se comparada às outras, ela é pouco, ocorre pouco, mas ela é gravíssima, né? É responsável por 3% dos casos em pacientes com HIV soronegativos e até 10% dos casos com HIV soropositivos. A meningite basal exudativa é a apresentação clínica mais comum e mais frequente em crianças abaixo dos 6 anos de idade. Clinicamente, pode ser subaguda ou crônica, sinais e sintomas com duração superior a 4 semanas. Na forma subaguda, cursa com cefaleia holocôndrica, irritabilidade, alteração de comportamento, sonolência, anorexia, vômito e dor abdominal, associados à febre, fotofobia, vômitos e rigidez da nuca, por tempo superior a 2 semanas. Eventualmente, apresenta sinais focais relacionados a síndromes isquêmicas locais e ao envolvimento de pares cranianos, os pares 2, 3, 4, 6 e 7. Pode haver hipertensão intracraniana, edema de papila. Na forma crônica, o paciente evolui várias semanas com cefaleia até que o acometimento dos pares cranianos faz o médico suspeitar de meningite crônica. Ocorre doença pulmonar concomitante, em até quase 60% dos casos, 99%, né? Uma outra forma de tuberculose do sistema nervoso central é a forma localizada, tuberculomas. Nessa apresentação, o quadro clínico é o processo expansivo intracraniano de crescimento lento, com sinais e sintomas de hipertensão intracraniana. A febre pode não estar presente. Então, é por isso que eu comentei. A gente vê isso aí, principalmente quando se trata do sistema nervoso, a gravidade sempre é um pouquinho maior. Então, a gente tem a tuberculose pericárdica, tem apresentação clínica subaguda e geralmente não se associa a tuberculose pulmonar, embora possa ocorrer simultaneamente. Os principais sintomas são dor torácica, tosse seca e dispneia. Muitas vezes a dor não se manifesta como a dor pericárdica clássica. Pode haver febre, emagrecimento, astenia, tonteira, edema dos membros inferiores, dor no hipocôndrio direito, aumento do volume abdominal e raramente provoca clínica de tamponamento cardíaco. E por último, a tuberculose óssea. É mais comum em crianças ou em pessoas entre a quarta e quinta décadas, 40 e 50 anos. Atinge mais a coluna vertebral e as articulações cóccix-femoral e do joelho, embora possa ocorrer em outros locais. Tuberculose da coluna, mal de Pote, é responsável por cerca de 1% de todos os casos de tuberculose e por até 50% de todos os casos da tuberculose óssea. O quadro clínico é a tríade, dor lombar, dor à palpação e sudorese noturna, e afeta mais comumente a coluna torácica baixa e a lombar. Então, falar um pouquinho agora da epidemiologia. No ano de 2019, segundo o DataSUS, foram registrados 73.864 casos, e trazendo para a nossa região, que no caso da nossa Universidade de Minas Gerais, que está em Minas Gerais, inclusive é um dos estados que tem o maior número de casos do Brasil.
a gente teve 4.373. Esses são os últimos dados que estão disponíveis no site do DataSUS. E eu peguei esse gráfico em uma cartilha também do SUS, do Ministério da Saúde, de controle e combate à tuberculose, que ele traz aí praticamente os últimos 10 anos, né? Então, a gente vê aí que uma redução no número de casos, mas muito pouco, e, inclusive, um aumento aí nos últimos anos, principalmente em crianças, mas nos demais está ocorrendo uma leve, mas muito leve redução, né? A gente sempre mantém uma média aí entre 30 a 50 mil, 30 a 50 por 100 mil habitantes. O Brasil hoje é um dos principais países que ainda é muito alto o número de casos de tuberculose. Então, por isso tem todo um trabalho hoje de combate à tuberculose no Brasil, todo um programa de combate. Então, vamos lá, sinais e sintomas. O principal sinal e sintoma, o principal sintoma é tosse seca, persistente por 3 semanas ou mais. Ela pode apresentar secreção também, essa tosse, mas geralmente vai apresentar com presença de sangue, tá? Outros sintomas que podem ocorrer: febre vespertina, mais no final da tarde, sudorese noturna, emagrecimento, cansaço e fadiga, já que geralmente ocorre um comprometimento, principalmente quando ela se trata da pulmonar, ela vai ter um comprometimento pulmonar. E nos casos da tuberculose extrapulmonar, os sinais e sintomas dependem dos órgãos e os sistemas acometidos. A forma extrapulmonar ocorre mais comumente em pessoas que vivem com HIV e AIDS. São pessoas imunossuprimidas, né? Especialmente entre aquelas com grave comprometimento imunológico. Então, a pessoa já tem uma imunidade baixa, então a bactéria aí aproveita para se desenvolver. E também é muito comum as pessoas que, quando a pessoa está na forma de latência, que é assintomática, se ocorrer, ela pode ficar anos nessa fase, e por algum motivo ocorrer uma queda de imunidade da pessoa também, ela pode vir a se tornar ativa, que aí é bem parecido com o que ocorre nas pessoas imunossuprimidas, com portadores de HIV. Tá? O diagnóstico. O diagnóstico da tuberculose é realizado por meio de exames, reação de proteína, PPD, que é a reação de Mann-Tox, baciloscopia direta, que é a coleta do material e faz uma reação na lâmina e preparação de fixação em lâmina, né? E leva ao microscópio. Teste rápido molecular para tuberculose, PCR, identificação de DNA. Meio de cultura, a gente faz a coleta do material, coloca em meio de cultura específico para micotuberculose, que vai aumentar ali o crescimento dela. E o raio-x, que geralmente é um exame complementar, mas que é de fundamental importância para a gente ver se a gravidade do acometimento, principalmente na pulmonar, né? Se não tem outras situações, os danos, qual o grau do dano que tem. Então, aqui, o diagnóstico com a reação de proteína, com a proteína da bactéria, reação de Mann-Tox. Eles vão pegar alguma proteína da bactéria, injeta sob a pele da pessoa e aguarda aí a reação. Se a pessoa, até 5 milímetros por meio dessa reguinha, aqui a pessoa está
a gente vê aqui, é positivo. Até 5 milímetros, ela é negativa. Maior do que 5 milímetros é positivo. Mas positivo como assim? É positivo, mas assim, ela pode ter alguns parâmetros. Não quer dizer que a pessoa é positiva, mas a pessoa não quer dizer que a pessoa está doente. Mas é que ela já teve contato com a doença, então ela tem anticorpos ali para tuberculose. Então a gente tem que saber se o paciente já foi tratado alguma vez, se já teve alguma vez, ou se é a primeira vez, você não sabe. Então, ficar atento a isso. Baciloscopia direta, que é a da fixação em lâmina, coleta do material, coloração e fixação em lâmina, álcool ácido resistente. Aí a gente vê a bactéria, são esses pontinhos roxos aí que a gente tem nesse todo azulado. E aqui, 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 aqui. Então, a pessoa aqui está infestada, né? Diagnóstico, que é o meio de cultura, é o padrão ouro, que é considerado, é certeza. Então, a gente vê aqui que foi colocado no meio de cultura e vai se tornando mais azulado, onde ela vai se desenvolvendo, né? É o padrão ouro, ele é certeza. E o raio-x? Então, a gente tem o raio-x como exame complementar, mas de fundamental importância. Então, aí nas setas está o local no raio-x aí, quase na cúpula pulmonar, com acometimento. E é bem característico esse, no caso de tuberculose, essa bolinha, né, vamos dizer assim, na região afetada. O tratamento. O tratamento dura em média 6 meses ou mais. Inclusive, isso é bem complicado, porque em relação à adesão dos pacientes. Então, o esquema básico geralmente é com 4 medicamentos: rifampicilina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. E em crianças, geralmente, vai ser com o uso de 3 medicamentos apenas. É um esquema básico que é utilizado, tem no Ministério da Saúde, a recomendação do esquema, no Ministério da Saúde tem quais medicamentos, como deve ser usado, de acordo com o peso, idade, a fase que a doença está, e como esses medicamentos vão ser usados. Então, até devido à duração do tratamento, que é uma duração longa, e ela tem até algumas restrições para o paciente, o paciente deve ser orientado de forma clara quanto às características da doença, tratamento que será submetido, principalmente em relação a esse tempo. E ele tem que entender isso para aderir ao tratamento. O profissional de saúde deve informá-lo sobre a duração e o esquema do tratamento, como que vai ser realizado, bem como sobre a utilização de medicamentos, incluindo os benefícios do uso regular, as possíveis consequências do uso irregular e os eventos adversos. O que acontece? Não só na tuberculose, mas em diversas outras doenças, né? Com tratamento maior, de duração de maior tempo. A pessoa começa a fazer o uso dos medicamentos, dali, em torno de 15 dias ela já sente uma melhora. Então, chega um ponto que a pessoa, já curei, não precisa. Mas, às vezes, por exemplo, a bactéria entra no estado de latência, alguma coisa, ou então a redução da quantidade de bactérias no organismo reduziu e não vai ser tão sintomático assim, né? Então, é por isso que o paciente, no caso da tuberculose, deve ser acompanhado por um profissional durante todo o tratamento, inclusive a recomendação que o profissional faça esse acompanhamento na casa do paciente todos os dias, combinando até questão de horário de medicamento. O profissional deve acompanhar, ver o paciente tomando medicamento.
e estudo para adesão, porque é uma doença altamente contagiosa também, né? Prevenção é realizado por meio da BCG, né? Todo mundo tem aquela, ou melhor, a maioria das pessoas, se não tem, deveria ter a marquinha da BCG no braço. Ela é ofertada pelo SUS, Sistema Único de Saúde, posto de saúde. Geralmente ela é dada em criança. Ela protege das formas mais graves da doença, com tratamento de tuberculose miliar e da tuberculose meningia, ela protege das formas mais graves da doença, como a tuberculose miliar, que é aquela que eu comentei no início, que é uma das mais graves mesmo, e a meningia, que também falei a respeito de atingir principalmente o sistema nervoso, né? Tratamento da infecção latente de tuberculose é uma estratégia de prevenção para evitar o desenvolvimento da tuberculose ativa, especialmente nos contatos domiciliares, nas crianças e nos indivíduos com condições especiais com imunossupressão, com HIV, comorbidades associadas ou uso de alguns medicamentos. Aqui são as fontes bibliográficas. Então, só retomando aqui, lembrando alguns pontos específicos, tuberculose pulmonar é o tipo mais comum, é uma doença transmitida por aerosol, então ela não, geralmente, no contato com lençol, o que fica de lençol, essas coisas assim, compartilhamento de utensílios, geralmente não contamina, mas principalmente por gotículas, microgotículas através de saliva, durante conversas, essas coisas que é a contaminação. O tratamento é longo e de difícil adesão, porque justamente por ser longo, de 6 meses ou mais, é usado 4 medicamentos, em forma que também está no site do Ministério da Saúde, sobre como deve ser utilizado, de acordo com a idade, peso, fase da doença. E é isso. Prevenção. Batendo na tecla principalmente aí no início da questão de tomar a BCG, que é a vacina que vai proteger contra as formas mais graves. E acho que o que eu tinha para passar para vocês é isso. Então, segue aí minhas fontes bibliográficas, tudo bem? E aqui eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigado.